Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar falando sobre a água e os sais minerais. Lembrando que esses são compostos inorgânicos das nossas células, moléculas inorgânicas que temos na nossa célula. Quando nós pensamos na célula, a gente tem que lembrar o quê? Que basicamente a composição dela é água, assim como o nosso corpo, assim como o nosso planeta, né? Também na nossa célula a gente vai ter uma grande quantidade de proteínas, porque as nossas estruturas e tudo mais, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, e aí quando a gente vê outras substâncias, aí entra os sais minerais, né? Então, o que a gente tem que lembrar da água? A água, ela tem as propriedades que ela vai ter por causa do arranjo molecular dela, pela polaridade das moléculas e a facilidade que ela tem de interagir com outras moléculas também. Então, por isso que a gente fala que ela tem uma alta coesão, né? Porque isso permite ela se ligar através das pontes de hidrogênio com outras moléculas. Então, a gente fala isso é a alta coesão dela, que isso vai permitir que ela tenha também uma tensão superficial muito boa, que é o que não permite que alguns animais, como insetos, eles afundem, porque a gente não consegue romper essas pontes de hidrogênio. Ela também tem uma grande adesão, que é a sua capacidade de interagir com outras moléculas, isso também por causa da sua polaridade, né? Então, isso a gente diz que ela tem uma alta adesão. E quando a gente tem uma grande coesão e a adesão dessas moléculas da água, ela vai permitir uma capilaridade muito boa, ou seja, é uma forma que ela vai conseguir se movimentar no meio dos seres vivos e os lugares que ela está se mantendo. Tudo isso por causa do quê? Por causa da do arranjo molecular que essa molécula tem. Por isso que ela é muito importante. A água também, ela tem algo que a gente chama que é o alto calor específico, que é a quantidade que eu preciso de calor para aquecer 1 grau em 1 grama de água. E isso é muito importante porque é o que define muito a nossa temperatura, é o que define essa nossa capacidade de sobrevivência aqui. Também é o que vai ajudar na determinação da evaporação, né, do ponto de fusão, porque ela tem um alto ponto de elevação também, de ebulição e tudo mais, e isso, essas propriedades também ajudam a água a ser única, né? Por que a gente precisa? Porque ela é um lubrificante natural do nosso organismo e ela é eliminada através da onde? Da respiração, da transpiração, da urina, das fezes. Então, nós precisamos de água no nosso corpo, porque nosso corpo é basicamente composto de água. A gente precisa dele para ele funcionar, só que nós perdemos muita água. Por isso que é necessário, a gente fala em média, você tomar 2 litros de água por dia. Então, beba água, isso é muito importante. E os sais minerais? Os sais minerais são cofatores que nós chamamos, né? Porque eles servem, eles vão auxiliar várias outras moléculas do nosso corpo, muita coisa para o nosso corpo funcionar. Ele vai precisar desses cofatores ali ligados. E eles sempre estão no nosso corpo dissolvidos na forma de íon, né? Íons de ferro, íons de sódio, íons de magnésio. E eles, quando começam a fazer a formação dele, eles começam a formar esses cristais, que também permite ele terem algumas funções no nosso corpo, né? E quais são? Então, a gente vai ter vários sais minerais, né? Como cálcio, que vai ajudar na formação e manutenção dos nossos ossos e dentes. Ele é extremamente importante para contração muscular, coagulação sanguínea. Nós temos o cobre e o ferro, que são muito importantes para a hemoglobina. O iodo, o cloro, o magnésio, o fósforo, o sódio, que a gente fala tanto do sódio, que a gente tem que tomar cuidado com o consumo que nós temos do sódio. Então, todos esses sais minerais que vocês estão vendo aí, eles são importantes para alguma coisa no nosso corpo, porque eles estão auxiliando o nosso corpo a funcionar.
E como que tem que ser o nosso consumo desses sais minerais? A gente divide os sais minerais em dois grupos, os macrominerais e os microminerais. Os macrominerais são aqueles que nós precisamos consumir mais de 100 miligramas por dia. E os microminerais é aqueles que a gente precisa consumir menos de 100 miligramas por dia. Então é daí que a gente vem e fala tanto sobre a alimentação colorida, uma alimentação diferenciada, porque nós necessitamos desses sais minerais todos os dias, em quantidades diferentes, claro, mas quanto mais rica for a nossa alimentação,